Vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente começa um novo quadro aqui no Dicas do Carvalho, né? É o nosso Dicas de Estudo e a matéria escolhida para a gente começar é legislação previdenciária, já de olho no concurso do INSS que se aproxima, tá? Então, a gente começa aqui falando de dicas de legislação previdenciária e depois a gente abre ali uma sequência, mais para frente, uma sequência de aulas de legislação previdenciária, já para atualizar aquele curso lá de 2016 que ficou para trás, né? A gente fazia aí um trabalho já de olho nesse próximo concurso que se aproxima. Pode ficar tranquilo que o curso de Direito Administrativo não acabou não, tá? Eu vou continuar postando paralelamente aqui as dicas e as videoaulas de legislação previdenciária. Então, pode ficar tranquilo que lá a gente ainda não está nem na metade do caminho, tá? Ainda tem muita coisa para a gente falar de direito administrativo também. Então, hoje a gente começa falando aqui de dicas, né? Vão ser vídeos ali bem mais curtos, onde eu vou bem direto ali no tópico, nos tópicos que vem mais caindo em provas, principalmente dando ênfase aí nas provas da CESP. Tá legal, pessoal? Então, como é que vai funcionar? Vou pegar uma questão da CESP aí de um tema que vem caindo repetidamente e a gente vai trabalhar as dicas em cima dessas questões, pegando ali o amparo legal, doutrina e jurisprudência. Tá legal? Então, o primeiro tema escolhido para a aula de hoje, ó, é carência no auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, é a carência nesses dois benefícios previdenciários, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Tá? Isso aí, ó, tá despencando em prova, principalmente em prova da CESP, tá? A gente não pode errar isso aqui, não pode perder, tá legal? De antemão aqui, pessoal, já falo para vocês o que é carência. Então, de cara, o que é carência? Para você que é marinheiro de primeira viagem. Então, carência é o número mínimo de contribuições que eu preciso ter para ter acesso a determinado benefício. Então, como funciona, pessoal? Alguns benefícios, para o segurado ter acesso a ele precisa ter um número X de contribuições. Outros independe de carência, outros não têm carência, então não precisa ter número de contribuições nenhum, eu fico na condição de segurado, já passo a ter acesso àqueles benefícios, tá? Então, alguns dependem de contribuições e outros não, tá? Então, de olho nisso aí, vamos ver aqui através de uma questão. Então, CESP 2018, PGM do Amazonas, procurador do município. Considerando a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do regime geral da Previdência Social, RGPS, julgue o item que se segue. Os benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença independem de carência, quando originários de causa acidentária de qualquer natureza. Então, vamos grifar aqui o que é importante para a gente, pessoal. Então, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença independem de carência, quando originário de causa acidentária de qualquer natureza. Então, basicamente, ele está dizendo o quê? Que a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, quando for acidente de qualquer natureza, não vai ter carência. Então, vamos verificar na legislação como é que funciona, quais são as regras? Então, vamos lá, pessoal. Artigo 25, Lei 8.213, de 91. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. O artigo 26 ele traz as situações em que independe de carência, não é necessário carência. Então, o 25 traz a regra geral e o 26 traz a ressalva. Então, inciso 1, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Então, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez tem como regra, no que tange a carência, 12 contribuições mensais. Então, vamos para o quadro. Então, vamos botar aqui, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Qual a regra que a gente acabou de ver? Ó? Regra 12 contribuições mensais. Então, inicialmente, a gente tem a regra aí ensinando que é 12 contribuições mensais, tá legal? Então, regra geral, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Vamos pegando isso aí, tá? Vamos gravando. Então, vamos lá, vamos agora ver no 26 a ressalva. Vamos dar uma verificada no 26. Independe de carência, a concessão das seguintes prestações. Então, não depende de carência. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral,
for acometido de algumas das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Então, aqui no quadro, a gente ficou com o seguinte, pessoal. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Regra, 12 contribuições. Então, não vai haver carência. Então, independe de carência. Então, não vai haver carência, a carência das 12 contribuições. Então, quando que não vai haver a carência das 12 contribuições? Tópico a tópico, já está marcado ali, ó, acidente de qualquer natureza ou causa, de qualquer natureza ou causa. Próximo tópico que não haverá carência. Olha ali, ó, doença profissional ou do trabalho. Doença profissional ou do trabalho. Deixa eu dar uma melhorada aqui. E, por último, doença elaborada em lista do Ministério da Saúde e Previdência. Vou colocar aqui só a doença da lista, tá? Então, se você não lembrar lá, saúde e previdência, grave o quê? Que é a doença da lista. Inicialmente, pessoal, não precisa se preocupar quais são essas doenças que estão nessa lista, tá? Normalmente, ele só vem na questão assim, é doença da lista do Ministério da Saúde e Previdência, tá legal? Mas saiba que lá que existe uma portaria interministerial no Ministério da Saúde e Previdência com uma lista dessas doenças. Quais são essas doenças, pessoal? É só doença sinistra, pessoal. Doença do mal, que acaba com a pessoa, tá? Então, aquela doença que vai destruir a pessoa. Vou pegar aqui como exemplo para vocês o quê? O HIV. O HIV está lá nessa lista. Tá? Hanseníase também está lá nessa lista. Então, são essas doenças que atacam ali e massacram as pessoas. Tá legal? São doenças sinistras. Tá? Então, está aqui. Então, nesses casos, não vamos ter carência. Independe de carência, né, pessoal? Então, começamos o quê? Regra para esse benefício: 12 contribuições mensais. Não haverá carência. Acidente de qualquer natureza ou causa, qualquer tipo de acidente, não só acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho e doença da lista do Ministério da Saúde e Previdência. Doença da lista. Pessoal, grava, grava, grava. Regra, 12 contribuições. Não vai ter carência. Acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho e doença da lista. Não vai ter carência. Doença da lista, doença profissional ou do trabalho ou acidente de qualquer natureza ou causa. Olha lá, hein? Muita atenção com isso daí. Tá legal? Fiquem bem tranquilos, tá? Essa dica é muito importante. Isso aí está caindo em prova corriqueiramente quando a gente fala de SESP. Tá legal? Vamos avançando? Então, de novo, voltando aqui na questão. Considerando a legislação, os benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença independem de carência quando originários de causa de acidente de qualquer natureza. Então, estamos aqui, né, pessoal? Então, olha aqui, ó. É o primeiro tópico aqui da exceção. Então, está certo ou errado? Nesse caso aqui, vai ter carência ou não vai ter carência? Então, independe de carência. Por isso, esse item é considerado o quê, pessoal? Correto. Então, está certo o item. Porque nessa situação, ele independe de carência. Tá? Vou trazer só um cuidado especial que vocês têm que ter aqui. Na hora de ler a questão, cuidado. Por quê? Porque existe o benefício auxílio à doença, tá? Existe o benefício auxílio doença, tá? Que recebe o código lá no INSS de B31, tá? Lá no INSS. E existe o benefício auxílio doença acidentário, tá? Então, esse aqui já é outro. Que lá no INSS recebe o código de B91, tá? Para você ver que eles são diferentes, eles recebem até códigos diferentes. O auxílio doença, esse primeiro aqui, B31, ele tem como regra 12 contribuições.
E não vai haver contribuição quando acontecer acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional do trabalho e doença da lista. O auxílio doença acidentário, ele não tem carência. Esse aqui não tem negócio de regra geral 12 e nesses casos não. Auxílio doença acidentário não tem carência. Então você vai lá e olha na questão, lê se na historinha configura auxílio doença acidentário, que é quando o quê? Quando acontece o acidente de trabalho. Esse aqui é o do acidente de trabalho. Então, se na historinha que a banca está contando, você verifica que se trata de acidente de trabalho, então a gente está falando do auxílio doença acidentário. Esse não tem carência, então não vai haver carência. Tá? Então, auxílio doença, recapitulando, B31, que é o normal, 12 contribuições, havendo casos que não têm carência, acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho e doença da lista, e o auxílio doença acidentário, esse que é o B91 lá do INSS, esse não tem carência direto. Então, ele não tem carência. Quando acontece esse auxílio doença acidentário? Quando ocorre um acidente de trabalho. Tá? Tem mais uma diferença entre esses dois institutos, bem interessante. Né? O auxílio doença, quando o empregado retorna, ele pode imediatamente ser mandado embora. Claro, se ele já estiver bom, estiver curado. O auxílio doença acidentário, que é fruto de um acidente de trabalho, quando o empregado volta, ele tem garantia provisória do emprego. Então, ele não pode ser dispensado sem justa causa por um período de 12 meses. Tá? Então, o empregador não pode dispensar ele sem justo motivo. Durante esse período de 12 meses é chamado de garantia provisória no emprego. Tá legal, pessoal? Isso, ó, deságua em prova, cai muito, tá? Muita atenção, essa é a primeira dica aí, já avisando o concurso do INSS de legislação previdenciária. Carência no auxílio doença e na aposentadoria por invalidez. Voltamos daqui a pouco.